Ore também, né, por nós, ore também pela palavra. Ore sempre para que o Senhor esteja dando a nós, né, o que falar, o que ministrar e o que transmitir ao povo dele. Hoje nós queremos falar, estamos começando mais uma série, né, nesse final de ano, por umas 3 ou 4 semanas, nós iremos ministrar sobre vida com propósito. E nós queremos ministrar essas palavras baseadas em alguns personagens. Personagens são pessoas, né, da Bíblia que nos encorajam profundamente com seus exemplos, nos encorajam profundamente, né, com as suas vidas. Normalmente essas pessoas, elas são pessoas que responderam ao chamado de Deus, elas foram pessoas que se entregaram a Deus e ao propósito de Deus. E hoje nós queremos lembrar de Esther, né, também chamada Rainha Esther. Nós queremos falar, né, dessa pessoa que fez uma entrega, né, que Deus cumpriu nela aquilo que eu chamo de plano perfeito. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. O pecado lá atrás, né, desviou-nos desse plano perfeito. O pecado lá atrás nos tirou desse propósito que o Senhor tinha para nós, mas através de Jesus Cristo, o Senhor está recuperando, o Senhor está restaurando o propósito dele nas nossas vidas. Então Esther é um exemplo disso, de plano perfeito, é um exemplo de pessoa que pôde ver a necessidade do seu povo, do povo de Deus, e pôde se colocar naquilo que nós chamamos, né, de brecha, né? Se colocar naquele local, naquela posição que somente ela podia fazer e podia ser uma resgatadora, né, do povo de Deus, de Israel, naquele tempo. Era um tempo muito difícil, era um tempo muito complicado. O povo de Deus estava sendo oprimido, o povo de Deus estava, né, disperso, o povo de Deus estava sem nação, o povo de Deus estava em cativeiro, muito parecido com a gente, né? Nós estamos aqui nessa terra, estamos dispersos, né? Nós estamos sem ainda a nossa pátria, né, celestial firmada, nós ainda não temos, né, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mas no meio de tudo isso, Deus está cumprindo propósitos em vidas e nas nossas vidas. Então neste dia, eu gostaria muito que você, em nome de Jesus, começasse a perceber que apesar de todas as situações, circunstâncias, e às vezes o quadro não muito claro, né, o quadro não muito resolvido, Deus quer nos usar. Na verdade, quanto mais complicada é a situação, mais o Senhor quer nos usar, mais o Senhor quer se revelar a nós, mais o Senhor quer vir em nosso favor. Creia nisso. Sua vida está difícil, as coisas estão complicadas, não é? Sua casa não está muito bem arrumada, os filhos não estão muito bem obedientes e organizados, a igreja não está crescendo como você gostaria que crescesse, né? As suas finanças não estão tão bem organizadas assim, você não está encontrando muito sentido para a vida. Olha, isso tudo é uma enorme, grande, poderosa oportunidade de Deus agir e revelar um propósito novo para a sua vida, amém? Eu me lembro da nossa última palavra aqui, né, do nosso jejum de 21 dias. Não faça dos fins um fim em si mesmo, faça dos fins novos começos, faça sempre dos fins novos começos. Nós vamos ver que quando o medo se estabelece, quando as coisas ruins querem se aproximar de nós, o Senhor nos chama para cumprir um propósito. E Esther, então, coloca-se na brecha. E Esther, né, é esse exemplo maravilhoso de busca, de uma entrega radical a Deus e ao seu povo. E às vezes você pode estar se sentindo como Esther. Esther tinha algumas características, né? Esther era uma pessoa simples, com pouca influência, né? Esther tinha outras características, ela era minoria, né? Judeu era minoria. Ela era mulher, né? Naquele tempo, né? Ser mulher, hoje graças a Deus que as mulheres já têm, né, e desfrutam de muitos e quase iguais privilégios que os homens, não é? Mas naquele tempo mulher era praticamente anônima, ela era escrava, né? Ela não era livre, ela tinha ao redor dela tudo contrário à vida dela. Era pobre, ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela foi criada, né, pelo seu primo Mordecai, de favor,
morava de favor, vivia de favor, era uma jovenzinha que olhava para o futuro e basicamente não enxergava nada. Ela era uma pessoa que a vida conspirava contra ela. Não é? Às vezes as pessoas têm esse sentimento de que a vida conspira contra ela. Às vezes você tem esse sentimento de que a vida conspira contra você. Não é? Você é aquela pessoa, ai Deus, tem misericórdia, né? É aquela pessoa, se o pão cai, se você está com o pão e passando manteiga e ele cai no chão, sempre a manteiga cai para o lado para baixo, né? As pessoas falam que isso é falta de sorte, né? A física explica, né? Porque a manteiga é mais pesada, então ela cai primeiro e ela cai para baixo. Então, mas se você acha que ela cai para baixo porque você não tem sorte, porque tudo conspira contra você, até o seu café da manhã conspira contra você, eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, há algo de Deus para a sua vida. Deus quer cumprir um propósito em você. Aleluia! Esther tinha todos os sinais de alguém que estava para viver numa situação proscrita, né? Pouca influência, sempre num lugar novo. Eu quero te dizer que esta vida que Esther levava não impediu de ela cumprir o propósito de Deus para nós. E nós precisamos entender uma outra coisa muito importante. Ter um propósito e cumprir um propósito é pura graça de Deus. Amém? É favor de Deus para nós. É uma oportunidade divina para os filhos e filhas de Deus. Eu sei que você ouve muitas histórias por aí de pessoas que não têm nem Deus e que cumprem propósitos incríveis na sociedade, cumprem propósitos incríveis na sua geração. Nós temos aquelas pessoas que descobrem um tipo de bandeira, um tipo de propósito, significado para ela, e elas entram por ali e elas acabam impactando, elas acabam fazendo muitas coisas que vão causar impacto para a sua geração. Agora eu quero dizer, muito mais você que já conhece a Jesus, você que já foi lavado no sangue do Cordeiro, você que já foi perdoado, você que já foi resgatado, você que já foi comprado, você que já tem os seus pecados perdoados, você que agora desfruta de uma nova vida, você que agora tem o Espírito Santo morando dentro de você, você tem dunamis, poder de Deus na sua vida, você tem autoridade, exousia, porque agora você é filho de Deus e Ele te deu autoridade de filho e filha de Deus. Você tem todas as condições para cumprir um propósito. Você tem muito mais condições do que uma pessoa que não conhece a Cristo. E às vezes as pessoas que não conhecem a Cristo estão focadas, estão se entregando, estão se sacrificando, estão se deixando levar por um propósito, que às vezes nem são propósitos tão dignos assim. Esse é o tempo que o Senhor está nos chamando, para nós despertarmos, levantarmos, a palavra do Senhor diz, desperta você que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluias, aleluias, aleluias. Você pode repetir comigo? Deus tem uma vida com propósito para eu viver. Aleluias, aleluias. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias, aleluias. E eu quero dizer para você, não importa a idade, não importa a condição social, não importa a maneira que você chegou até aqui, o que importa é o que você vai viver daqui para frente. Daqui para frente, por quê? Porque o Senhor tem nos dado essa graça, o Senhor tem nos dado esse privilégio, o privilégio de nós não precisamos e nem devemos viver uma vida vazia, uma vida triste, uma vida cabrunhada, uma vida sem sentido, uma vida que não leva a nada. O Senhor tem uma vida para nós vivermos, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida que tem resultado, mais do que resultado, uma vida que causa impacto, amém, meus amados? Eu tenho buscado isso para a minha vida, desde o dia que entreguei meu coração a Jesus, quando eu tinha 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade eu conheci o Senhor Jesus. Eu já era frequentador da igreja desde a infância, desde os meus 4, 5 anos de idade, que minha mãe se converteu nessa fase. Mas quando eu me converti, minha crise de conversão foi aos 15 anos. E a partir daquele momento,
um desejo profundo no meu coração foi estabelecido. Qual o desejo? O desejo de servir a Deus, o desejo de fazer algo para Deus e o desejo de cumprir um propósito nesta geração, na minha geração. E durante todo o tempo, é isso que me move. Durante todo o tempo, é isso que me levanta, é isso que me faz acordar de manhã e levantar e ir para a vida para cumprir propósito. Não só para ter resultados, mas para ter impacto. O que eu quero dizer com isso? Durante esses anos, mesmo aqui em Cuiabá, trabalhando, pela graça de Deus, nós somos um grupo de famílias de igrejas aqui na região, de um pouco mais de 12 igrejas. Eu sei que pode não ser muito, mas para quando não havia nenhuma, esses anos já tem sido bastante. Não é? Nós temos prédios construídos aqui, dessas 11, 12 igrejas, a maioria tem prédios, 7 ou 8 já tem os seus prédios. Nós temos feito uma obra, mas temos batizado milhares de pessoas, nós temos evangelizado milhares de pessoas, mas sabe o que é o maior impacto? É a sua vida, é você, não é você que tinha um casamento destruído e hoje tem um casamento renovado, não é você que não sabia ser família, hoje sabe ser família, não é você que não tinha esperança e você que tinha desejo de morte, hoje dentro de você só tem desejo de vida. O que é significado? Significado é as dezenas de pastores e líderes que recebem um chamado da parte de Deus e respondem a esse chamado. Isso é impacto nas casas, é impacto nas famílias, é impacto no trabalho, é impacto na sociedade, é impacto aonde estão, porque são homens e mulheres de Deus que vão se tornando santos, santificados, que vão se tornando cada vez mais honestos, bons, vão se tornando pessoas e cidadãos de bem. É isso que é o impacto. É o impacto de novas igrejas sendo plantadas e novas vidas sendo salvas para a glória do Senhor. Sabe, você experimenta favor, e você experimenta favor em todo o tempo, assim como Esther experimentou favor. Veja só, Esther 2:9 fala: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele, diante de Hagai, que era aquele servo que ia cuidar das moças que seriam as futuras rainhas. Esther 2:15 também, e Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Olha que coisa linda, né? Deus tem dado a nós este favor. Esther 2:17, o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação. Diga comigo, o meu rei, o Senhor Jesus, aleluias, dá um aleluia no meio, aleluias, né? Então, eu alcancei favor e aprovação dele, aleluias, porque não é só alcançar favor, querido, não é só alcançar graça, é você alcançar aprovação. O que é aprovação? Aprovação é você estar apto, está entendendo? Você está aprovado. Hoje uma crise enorme no meio do povo de Deus, sabe qual é? É a crise de achar que nunca está aprovado, que está sempre em falta, que nunca vai conseguir fazer, que precisa ainda melhorar, que precisa ainda avançar, que precisa ainda corrigir para algo mais. Eu quero dizer para você, você não só alcançou favor da parte de Deus, amém? Mas você também alcançou a aprovação do rei, alcançou a aprovação da parte de Deus. E quando nós somos aprovados, nós então desabrochamos, nós assumimos aquela identidade. Vou citar aqui, uma simples ilustração. Um dos maiores desafios das pessoas que fazem a faculdade de Direito é chamado o quê? Alguém pode me ajudar? É passar no concurso da OAB. Ela faz todo o curso de Direito, ela termina ali 4, 5 anos de estudo, mas ela não pode exercer ainda a sua função de advogar, se ela não for aprovada. Aprovada, é um teste, é um teste rígido. Mas a partir do dia que ela foi aprovada, o que ela se torna? Doutora. Ela agora, ela pode assinar, ela pode agora
assumir a sua posição. Estão comigo aqui, meu querido? Amém? Você não só recebeu graça, você não só fez o curso do direito, mas você foi aprovado na OAB, pode dizer para mim amém? Você foi aprovado por Deus, você pode assinar, você pode exercer a função que Deus tem te chamado, você pode dar vazão ao dom que Ele colocou dentro de você, você pode amar as pessoas e aquilo que Deus te colocou para fazer. Aleluias, posso ouvir um glória a Deus? Aleluias, 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 aleluias. Né? Você é uma pessoa extremamente favorecida, mas você também é aprovada. Eu vou dizer para você, quando Esther chegou ali, ela ainda não estava totalmente preparada, é ou não é? Ela ainda ia aprender como viver no palácio, ela ainda tinha que aprender como ser esposa de rei, porque ela vinha de uma família extremamente humilde. O que eu quero dizer para você, você só vai aprender as coisas quando você se lançar em fazer as coisas. Amém ou não amém? Eu só aprendi a ser pastor o dia que eu assumi ser pastor. Eu podia ter antes eu fiz o seminário, antes eu observava os pastores como fazia, eu tinha, né, um entendimento de que era ser um pastor, mas só me tornei pastor o dia que eu assumi uma congregação. Aquele dia eu me tornei pastor, daquele dia em diante, eu tive muita oportunidade de errar, e errei bastante, e errei com gosto. Você está achando estranho? É ou não é? Tentei acertar também, e creio que acertei também bastante, porque pela graça de Deus estou até hoje aqui, 28 anos depois, ministrando como pastor. O que eu quero dizer para você, né? Você precisa assumir aquela posição que Deus tem para a sua vida. Né? Não fique intimidado, não fique com medo. Por quê? Porque você já experimentou favor da parte de Deus. Talvez você esteja pensando assim: pastor, o que o senhor está falando? O senhor está louco? A única coisa que eu fiz nesse tempo foi sobreviver. Sobrevivi à pandemia, né? Eu me escondi, eu sobrevivi, eu tentei me guardar da melhor maneira possível. E o senhor está falando que eu preciso fazer, que eu preciso sair, que eu preciso cumprir um propósito? É verdade, você precisa mesmo. Comece por algumas coisas muito simples. Por exemplo, comece por resgatar alguns hábitos que foram deixados de lado. Um dos hábitos que a pandemia nos roubou, e não só a pandemia, já vinha antes, é o hábito de nós congregarmos, de nós estarmos juntos como família de Deus. É interessante porque eu estava buscando algo nessa área, e encontrei um artigo da revista Cristianismo Hoje, ou Christianity Today, que é uma revista muito confiável, de outubro do ano passado, e o tema dessa reportagem era muito interessante, porque, deixa eu pegar aqui o tema, para eu não falar de maneira errada, né? O tema dela é: bancos vazios nas igrejas são uma crise de saúde pública. Pode repetir comigo? Bancos vazios nas igrejas são uma crise de saúde pública. Nunca tinha pensado nas coisas por essa perspectiva. E é uma reportagem longa, eu não vou ter tempo aqui de falar, eu vou fazer uma live nessa próxima semana, só em cima desse artigo, porque eu fui tão impactado com isso. Mas eu quero te dizer, e coloquei alguma coisa no seu boletim, só um pequeno resumo sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque talvez o propósito desses dias para você seja só ocupar os bancos vazios da sua igreja com a sua presença. Está me entendendo? O seu propósito seja só se manter em Deus, pelo menos, só se manter conectado à vida de Deus e ao corpo de Cristo. Olha só, a frequência regular ao culto religioso está associada a maior longevidade. Maior o quê? Longevidade. Essa pesquisa, ela vai mostrar detalhes disso. As pessoas que frequentam a igreja são as pessoas que mais vivem em termos de idade. Sabiam disso? É um percentual assim grande, né? E eu amo ver nossos velhinhos e nossas velhinhas, né, na igreja. Outra coisa, menos depressão. É verdade que nem todos que estamos na igreja estamos livres dessa doença da depressão, mas estamos com muito menos probabilidade
de ficarmos deprimidos. Por quê? Porque somos trazidos a palavra, a oração, a esperança, não é? O perdão, porque às vezes as pessoas se deprimem por mágoas, por feridas do passado não resolvidas, é ou não é? Muito menos depressão, menos suicídio. É muito raro um caso de suicídio de pessoas de fé que estão em Cristo. Menos abuso de substâncias químicas, não é? Essa libertação dos vícios. Maior sobrevida ao câncer e às doenças cardiovasculares. Menos divórcio. Olha aqui, meu amado, minha amada. Eu quero trazer uma palavra para você. Eu não estou falando de você necessariamente estar frequentando a nossa igreja, os bancos das nossas, cadeiras da nossa igreja. Eu estou falando para todas as pessoas que estão me ouvindo. Você precisa ter um lugar para você estar presente, estar em uma igreja. Você precisa se conectar. Se conectar. Eu acompanho pessoas que desconectaram da vida da igreja, como eu estou dizendo, na liderança da igreja há 30 anos, mas eu já estava antes. Eu acompanho, né, as vidas quebradas e miseráveis que vão acontecendo daqueles que se desconectam. E você pergunta, pastor, mas dentro da igreja não tem pessoas que se quebram também? Tem, mas é muito menos do que aqueles que desaparecem da vida da igreja. Estão me entendendo, sim ou não? Muito menos, muito menos. Por quê? Porque casamentos são sustentados pela palavra, casamentos são sustentados, né, pelo perdão, casamentos são sustentados, né, pelos cultos de casais, pastor Rodrigo, que a gente faz, que traz uma palavra, encontros de casais que não podemos mais fazer por causa da pandemia, mas vamos fazer, finais de semana, né, ministração, oração pelos casais, oração pelas famílias. Isso tem poder na sua vida. Agora, quando nós afastamos da vida da igreja, do corpo de Cristo, o que acontece? Nosso casamento, nossa família fica à mercê dos ataques do inimigo, fica à mercê, né, do espírito deste mundo, e quando a gente menos espera, estamos sendo destruídos. Menos tabagismo, maior apoio social, vida com maior significado. Você pode repetir? Vida com maior significado, com maior propósito, maior satisfação com a vida. Aleluias, aleluias, né? João 10:10, o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, em vida plena, vida alegre, vida feliz, vida satisfeita. E maior participação no voluntariado, mais engajamento cívico, enfim, a lista é enorme. Eu quero dizer para você, coloca como propósito, se você ainda não conseguiu resolver essa questão de retomar, né, reconectar a vida da sua igreja, toma a decisão agora, hoje, e fala, eu vou reconectar, eu vou voltar a ocupar essas cadeiras vazias, que um dia eu ocupei. Coloca isso como propósito. Você que está me ouvindo online, você que está me ouvindo aqui, não deixe de congregar. Não deixe. Isso é o primeiro propósito que você deveria fazer. Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, né, John Eldredge, ele tem no seu livro, corrige aí, o livro é Despertando os Mortos, né? Eu coloquei o outro título dele, mas não é. O correto é Despertando os Mortos. Ele cita, as coisas não são o que parecem. Há muito mais acontecendo do que percebemos. O Senhor quer abrir nossos olhos. Estamos numa batalha grande e terrível. Ela é grande, mas não é maior do que o nosso Deus. Temos um papel-chave. Então aqui entra o sentido de propósito e significado. Possivelmente a parte que mais me chama a atenção neste momento é como desenvolver meu papel-chave. Como responder a Deus e organizar minha vida, foco, agenda, para poder desenvolver o chamado e posição que Deus está nos colocando. Quero dizer para você que tem muito mais coisas acontecendo no mundo espiritual do que a gente imagina. Ou seja, você foi colocado numa posição que você nem tem ideia. E eu sei que às vezes é até bom a gente não saber. Concorda comigo, sim ou não? Por exemplo, você sabe quantos livramentos Deus faz através dos anjos dele diariamente na sua vida? Você nem tem ideia.
Você não tem ideia. Você não tem ideia quando você está andando assim numa calçada e um motorista embriagado vem de lá para cá, tentando olhar no celular, e ele perde a direção, e lá atrás, e um anjo vai lá e corrige a direção dele, porque se ele não fosse corrigido, ele ia pegar e matar você lá na calçada. Estão entendendo ou não? Você nem imagina isso, você nem percebe isso, você nem toma conhecimento disso. Você está entendendo? Por quê? Porque há uma batalha sendo travada no mundo espiritual, e você está sendo guardado pelos anjos do Senhor, você está sendo guardado por Deus. Mas olha aqui para mim, meu amado, minha amada, você está sendo guardado por quê? Porque você foi chamado para cumprir um propósito, você foi chamado para ter uma posição que vai mudar a história daquelas pessoas e daquelas vidas ao seu redor. Algumas perguntas para você. Você é uma pessoa simples? Possivelmente você tem bom caráter, mas tem pouca influência. De repente você se encontra num lugar novo. Se houver a oportunidade de ficar quieto e seguro, ou revelar-se e entrar na brecha, qual você escolhe? Se omitir, ficar quieto, ou falar, ou se posicionar? Você entende que tem um chamado? E é isso que eu estou querendo despertar, nós queremos despertar nesses dias. Você entender que tem um chamado. Você entender que você não está aqui por acaso, que é a pergunta 5. Entende o que está onde está, exatamente porque Deus o quis assim? Sabe quais são os propósitos dele para você neste lugar? Você tem um discipulador, um mentor, né? Esther tinha Mordecai, que era seu primo, para entender esses propósitos e alinhar-se com eles e te ajudar a cumprir os propósitos. Nós não cumprimos os propósitos de Deus sozinho. O contexto-chave, né, do livro de Esther é outra chamada. Porque se você, coloque aqui o seu nome, né, aí no boletim está o meu nome, né, eu tinha feito esse exercício e acabou ficando. Mas é para você colocar o seu nome aí, né, risca o meu e coloque o seu. A palavra aqui é que está no início do seu boletim, lá em cima, que diz assim: porque, Esther, Mordecai falando, se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Os judeus é o povo de Deus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Diga comigo: o Senhor me elevou à condição de rei, rainha, né? Profeta, profetiza, sacerdote, sacerdotisa. O Senhor nos levou na condição de reis e profetas. O Senhor nos elevou. Para quê? Para nós nesse tempo. Qual que é esse tempo, irmãos? Esse é o tempo do engano, esse é o tempo da mentira, esse é o tempo da corrupção, esse é o tempo da falsidade, esse é o tempo, né, das ilusões que enchem nossos olhos. Foi para esse tempo que o Senhor te chamou, o Senhor te levantou. Escreva aí, né? Para quê? Para que o Senhor te chamou? E aí tem aquela frase célebre, né, de Martin Luther King: o que nos preocupa, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa frase sempre me confronta. O que me preocupa não é o grito dos maus. Os maus gritam, sim ou não? Gritam muito, né? Manifestam suas mentiras, sim ou não? Manifestam suas ideias, suas convicções, e falam das suas convicções mentirosas de tal maneira que parecem verdade. E os bons, e muitas vezes os bons, nós nos calamos. Nós nos calamos. Esse é o tempo que o Senhor está nos chamando, para não nos calarmos, mas para nos posicionarmos. Primeira coisa que nós devemos vencer é o perigo de ficar calado. Ficar calado pode ser sinal de covardia, de escapismo, de esquivar-se, de anular-se e deixar que outros sejam anulados. A palavra bonita para isto é autopreservação. Nós estamos, né, e a pandemia foi bem isso, né? A pandemia mandou todo mundo se autopreservar. E a gente continua se autopreservando. A gente continua, né,
tentando defender nossa vida, nosso mundo, nossas coisas, e não tem nenhum espaço para fora, não tem espaço para o outro, não tem espaço para o próximo. Outra coisa, e eu quero falar isso com muito carinho, né? A grande maioria das pessoas prefere se envolver no relacionamento com um pet, do que com pessoas. E eu quero dizer, pets são maravilhosos, sim ou não? Cachorrinhos, gatinhos, e outros, não é? Eles nos alegram, eles nos encorajam, eles são companhia, nada contra, por favor. Mas o que acontece é que uma parte de nós começa a se realizar tanto com esse tipo de companhia, que passamos a não querer mais a companhia dos seres humanos. Nós não queremos mais nos relacionar com pessoas. E isso vem de longe. Eu me lembro na minha infância, que era tratado como o melhor amigo do homem. O que era o melhor amigo do homem? O cachorro. E aí o homem, né, ficava pensando, eu não tenho nenhum amigo que seja melhor do que o meu cachorro. Essa coisa é longa, essa coisa vem da minha infância, não é? Mas o que eu quero dizer com você, tenha o seu pet, fique feliz com ele, se alegre com ele, amém? Mas, ao mesmo tempo, busque relacionamentos saudáveis, busque investir em pessoas, porque, vou dizer uma coisa para você, que eu tenho repetido por anos e anos, você sabe o que vai para a eternidade? São só duas coisas. Você sabe quais são as duas coisas que vão para a eternidade? A primeira dela é a palavra. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra vai para a eternidade, a palavra é a testemunha. Ela que vai ser a testemunha na eternidade de tudo. Ela que vai confirmar, ela é a verdade. E ela vai para lá. Por isso você e eu devemos passar tempo com a palavra. Nós devemos ter devocionais na palavra. Nós devemos amar a palavra. Nós devemos conhecer a palavra. Porque quanto mais você ama a palavra, mais você vai amar a Deus, mais você vai amar Jesus, e mais você vai ter galardão e recompensa no céu. Porque é o seu tempo com a palavra é que vai definir muito do que você vai receber na eternidade. Estão comigo, sim ou não? As pessoas às vezes desprezam a palavra. As pessoas olham para a palavra como se a palavra fosse qualquer coisa. A palavra não é qualquer coisa. A palavra é a voz de Deus, a presença de Deus e a manifestação de Deus nas nossas vidas. E é ela que vai permanecer para a eternidade. A outra coisa que vai permanecer para a eternidade, sabe qual é? São as vidas, as almas, pessoas. Pessoas vão para a eternidade. Estão comigo, sim ou não? O tempo que você investe em pessoas é a sua recompensa na eternidade. Estão comigo? Por exemplo, o tempo que a gente investe em trabalho aqui, fisicamente falando, qual que é a recompensa que nós temos de investir em trabalho? Salário, dinheiro, conquista, é ou não é? Casas, carros, todas essas coisas, são as recompensas que nós temos, por isso nós trabalhamos. E é digno isso, eu concordo que é digno. Agora eu pergunto para você, isto vai para a eternidade? Vai para lá, irmãos? Não vai, não vai. Na verdade, tudo isso aqui, a Bíblia diz que vai ser renovado, vai ter um novo céu e a nova terra. Isso aqui vai ser tudo destruído, não vai sobrar nada. E você já percebe que é destruído, sim ou não? Você que está há mais de 30 anos na caminhada, né? Eu me lembro do primeiro carro que eu tive, que nós tivemos. O primeiro carro que eu tive já deve ter virado sucata há muito tempo, nem precisou Jesus voltar para ele acabar, entendeu? Trabalhamos, pagamos prestação, pagamos parcela, maior dificuldade para ter aquele carro já nem existe mais. O que eu quero dizer para você, às vezes nós estamos investindo muito do nosso tempo em coisas que vão ficar aqui. Você desfruta hoje delas, não é errado você desfrutar, concorda comigo, sim ou não? Mas atenta um pouquinho para a eternidade, atenta um pouquinho para lá. E eu vou dizer, quando você investe em pessoas, você não é só abençoado na eternidade, concorda comigo, sim ou não? As pessoas passam a te amar, as pessoas passam a honrar você, as pessoas passam a te apoiar, a te ajudar. Quando você investe em pessoas, né, você tem um galardão na eternidade, mas você tem um galardão aqui agora. Aleluias, aleluias. Eu sou tão feliz por isso, porque tem mais de 30 anos que eu tenho tido a oportunidade de investir em pessoas, né? E não é incomum eu encontrar pessoas anos, décadas depois, né? E ela falar, olha,
a sua vida marcou minha vida, foi uma bênção, né? Você realmente foi um instrumento de Deus, né? Se eu estou onde eu estou, devo muito a ti, a você. É poderoso isso. Esta semana, precisei de alguém, estamos precisando de alguém, o pastor Rodrigo acompanhou, precisando de alguém para nos auxiliar, apoiar lá no retiro da nossa chácara, numa função que não é uma função muito fácil. E aí levantamos os nomes, né, pessoas, e foi tentando, não, mas essa não pode, porque durante a semana trabalha, a outra não trabalha, o outro trabalha, o outro cuida disso, o outro cuida daquilo, o outro cuida do neto, e fomos eliminando até, aí ficou um nome, e aí os pastores me falaram, o senhor liga, para ele. Falei, eu ligo. Eu liguei. Quando eu liguei, a pessoa que me atendeu foi muito solícita, foi muito querida. Ela não é mais aqui desse rebanho aqui, desse prédio. E ela me disse, me sinto muito honrada pelo convite. Eu tenho várias coisas para fazer na semana que vem, 3 dias, terça, quinta-feira. Mas eu vou me organizar para estar. O senhor me espera, amanhã eu te ligo. Olha, não foi 1 hora depois. 1 hora depois a pessoa me ligou dizendo, está tudo ok, pastor, estarei lá para os 3 dias. Já organizei, meus filhos, meus netos, quem vai levar, quem vai cuidar, quem vai fazer tudo. O que é isso? É alguém que há mais ou menos 20 anos atrás, estava perdido, destruído, meio endemoniado, lá ninguém dava nada, o Senhor me tocou para ir na casa dele. Eu fui na casa dele, expulsar os demônios, orar, aconselhar aquele casal, que para a glória de Deus, até hoje continuam juntos, até hoje são família, tem sofrido enormes impactos na vida dos filhos, na saúde, mas permanece firme para a glória de Deus. Vocês estão me entendendo? Uma semeadura, né? Um propósito que você vive de investir numa pessoa, que 20 anos depois, quando você precisa, ela está lá para te servir. Estão comigo, sim ou não? Invista, meu querido, invista em pessoas em nome de Jesus. O que te impede de investir em pessoas? Fala para mim. Fala para mim o que te impede. O que te impede? Vamos orar para o Senhor te curar. Vamos orar. Você fala, pastor, eu já investi em pessoas, só foi frustração. Pois é, vou te dizer, eu investi em pessoas e já tive muita frustração. Tive muita decepção. Mas isso não me faz calar. Isso não me faz parar. Pelo contrário, eu busco ao Senhor e digo, Senhor, me cura de toda a frustração, me cura de toda a decepção, até porque eu não estou fazendo esse propósito para mim, eu estou fazendo esse propósito para o Senhor, é para o Senhor, então me ajuda a ter ânimo, a ter graça, a ter força para investir nas pessoas, e você vai desfrutar de grandes bênçãos, não só aqui agora, mas na eternidade. Lembra de Paulo? Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e já me espera a coroa. Diga comigo, coroa. Alebaxamanai. Nós não pensamos mais na coroa celestial há muitos anos, é ou não é? A gente está pensando nas coroas aqui da terra, né? Qual é o próximo pódio que eu vou subir? Qual é o próximo diploma que eu vou conquistar? Qual é a próxima deferência que eu vou ter? Qual que é a própria insígnia que eu vou carregar no peito? Qual que é o próprio prenome, próximo prenome que eu vou ter? Qual que é Olha aqui para mim, por favor. Tudo isso são conquistas dignas, amém? Não estou desprezando isso. Mas se você está fazendo essa corrida, faça junto com ela uma corrida para a eternidade. Faça lá no seu trabalho o lugar da bênção de Deus. Faça lá da sua casa o lugar do favor de Deus. Faça da sua vizinhança o lugar da glória de Deus. Faça entre os seus filhos o testemunho da glória de Deus. Passe pelas circunstâncias difíceis, olhando para Cristo, quebrantado, mas vendo o favor de Deus. Esse é um tempo que nós somos chamados para não ficarmos calados, não ficarmos calados. Um dos piores desserviços que fizeram para a igreja, é uma frase muito antiga, essa frase dizia assim, pregue o evangelho,
e, se possível, e se necessário, fale. Isso foi um desserviço para a vida da igreja. Qual que é o desserviço? É que as pessoas pararam de falar do Evangelho. Elas acham que só vivendo uma vida reta já é suficiente. Não é suficiente. Veja o texto, Romanos 10, 13, 16. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? De quem nada o quê, irmãos? Ouviram. Ou seja, como que a pessoa vai saber de Jesus se você e eu não falarmos de Jesus para elas? Estão comigo, sim ou não? Como que uma pessoa que está doente vai saber que Jesus é a cura se você não falar para ela? Como que alguém que está indo diretamente para o inferno, uma vida derrotada, vai saber que tem um lugar de salvação se você e eu não falarmos para ela? O silêncio dos bons. O silêncio dos bons. Que mais? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, não é? Conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esse é um tempo que o Senhor está nos chamando para isso. A segunda coisa que você deve saber, Deus é soberano e fará com que os seus propósitos aconteçam, mesmo se não cooperarmos com Ele. O texto lá de Esther vai dizer exatamente isso. Mordecai fala para ela, olha, se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento. O Senhor é soberano, o Senhor quer salvar, sim ou não? O Senhor quer libertar, sim ou não? O Senhor quer levantar um povo dele, geração eleita, nação santa, povo exclusivo dele para boas obras? Claro que Ele quer. E Ele está dando a oportunidade para você e para mim sermos parte desse propósito. Estão comigo, sim ou não? Ele está dando a nós. Agora, se nós nos calarmos, Ele vai fazer. Ele continua fazendo. Ele continua sendo Deus. Ele continua cumprindo o propósito dEle. Agora, qual que é o risco? O risco aqui é, mas você e a casa de seu pai perecerão. Há muita morte quando a gente não cumpre o propósito, sabia disso? Há muitas mortes quando a gente não cumpre o propósito. Uma das maiores tristezas que eu carreguei dessa pandemia foi o número de pastores, líderes, pastoras tão influentes e com tanto depósito que morreram durante a pandemia. Minha tristeza foi grande. Sabe por que foi grande? Porque esses homens e mulheres que causavam impacto na nossa cidade, na nossa geração, não estão mais aqui causando impacto. Mas Deus está levantando outros, amém? E esse outro é você. Diga comigo, sou eu. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías 6, depois você lê. Isaías 6 está lá. Isaías dando desculpa, Senhor, eu não sei falar, eu não sei, né? Ao Senhor, não, eu vou te ensinar, eu vou te queimar, eu vou te preparar, você vai fazer e vai cumprir. Cumpra um propósito, mas o propósito da sua vida tem que estar em consonância com Deus. O propósito da sua vida tem que estar em consonância com o reino de Deus. Quero dizer para você, você pode escolher a semeadura, mas dificilmente escolhe a colheita. Eu colho sem plantar, é verdade, é uma bênção isso, é o favor de Deus, mas também colho por plantar. A graça nos proporciona colher onde não semeamos, mas não nos exime de colher o que plantamos e o que semeamos. Ou seja, você tem recebido da graça de Deus, amém? Eu também, aleluias. Mas o Senhor também vai dar muita coisa na sua vida, pelo propósito que você vai cumprir. Isso aconteceu com Esther, é ou não é? Depois você leia, né? Hoje de manhã eu tive o carinho de ler de novo os 10 capítulos de Esther. Que imersão, que aventura, que história linda, meu coração, meu espírito borbulhava hoje de manhã, ao ler de novo
toda essa história, né? Vendo os livramentos de Deus, os inimigos se levantando, né? Amã era o inimigo, queria matar, fez forca para enforcar Mordecai, e aí o Senhor no dia entra com providência, né? E ele muda tudo, e quem é enforcado é o inimigo do povo de Deus, e Deus honra, não é? E aquele homem é honrado, e aquela mulher é honrada, e aquela mulher é ouvida, e Deus, né, cuida dela, e Deus abençoa, e ela não teve medo, ela foi lá, porque era o seguinte, queridos, ela podia comparecer diante do rei e morrer, porque para comparecer diante do rei, só quando o rei pedia para estar, que coisa forte, mas ela compareceu, e o Senhor foi favorável com ela, amém? E o rei estendeu o seu cetro, e ela não morreu, ela tinha medo, ela falou, olha, jejuem 3 dias, orem por mim, a coisa é complicada, é grande, os inimigos são muitos, mas o Senhor usou aquela jovem para a glória dele, o Senhor quer te usar no meio dessa situação, para a glória dele. Esse é um tempo difícil ainda, esse é um tempo que o Senhor está nos chamando. E por último, você entende que foi colocado exatamente onde está, para a conjuntura que está por vir? Acorde, nem sempre as coisas são o que parecem, seu papel é crítico, muito depende de você entrar na brecha. Esther não se acovardou e recebeu toda a bênção e milagre do Senhor. Seu povo foi salvo e liberto completamente. Há 2 anos atrás, eu fui desafiado a assumir uma liderança, a liderança do MAP, aqui no Brasil. E eu fiquei muito temeroso. Orei, busquei conselho, mas a palavra que Deus me deu foi essa de Ezequiel 22:30. A palavra de Ezequiel 22:30 fala assim: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Eu fiquei pensando, eu posso declinar, eu tenho tantas outras coisas para fazer, tenho a igreja para cuidar, pregar, eu tenho um ministério aqui na região que a gente chama de igreja saudável, discipuladora. Eu tenho tantas outras coisas que eu faço, atribuo, materiais, enfim, eu tenho muita coisa. Eu poderia simplesmente declinar, mas essa palavra falou fortemente ao meu coração. Eu quero te encontrar. Eu estou te chamando. Para que o Senhor está te chamando nesses dias? Qual a brecha? Qual a necessidade? O que está te causando uma chateação, um descontentamento nesses dias? Uma das coisas que tem me dado muito descontentamento é isso. É a paralisia com que nós entramos como igreja. Essas dificuldades de nos reconectar e de avançar. Muita gente adoecida. Muitos pastores e líderes adoecidos, mas o Senhor me colocou na brecha. O Senhor tem uma brecha para você, você crê assim, amém? O Senhor tem um lugar para você, aonde você pode entrar. Depois você pode ler e ver aí muita coisa preciosa que nós escrevemos. O que Deus procura é alguém que não só busque erguer o muro, mas também se coloque na brecha entre o povo de Deus, para que ele não destrua a terra. Naqueles dias, os judeus, nossos irmãos, todo o povo de Esther foi poupado, foi salvo, foi guardado. E todos os inimigos que tinham se levantado contra eles foram destruídos naqueles dias. Milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas foram destruídas. Aqueles que se levantavam contra o povo de Deus.
Os teus inimigos estão sendo destruídos, amém? O Senhor já os destruiu. O chamado dele hoje é: quem vai entrar na brecha? Quem vai se colocar? Nós vamos orar neste momento. Eu quero interceder por você. Nossos corações, a Bíblia tem 2 textos sobre coração que mexem muito comigo. O primeiro é: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Esse é o primeiro. O segundo é: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, os propósitos da vida. Talvez você nesse tempo tentou guardar seu coração, mas circunstâncias, problemas, tantas coisas chegaram perto de você e seu coração esfriou, seu coração desconectou, seu coração está quebrado, mas não quebrado diante de Deus, quebrado, fugindo de Deus, distante de Deus. Você desistiu do chamado, você desistiu dos propósitos de Deus para a sua vida. Eu guardo muitas coisas escritas, eu escrevo quase tudo que eu faço, todo dia, toda semana eu escrevo. E esses dias eu peguei um desses relatórios de mais ou menos 10 anos atrás. Eu fiquei tão surpreso de tão poucas pessoas daquele relatório que estão vivas hoje. Vivas que eu digo assim, alegres com Deus, alegres no ministério. Eram líderes, eram homens e mulheres tão empolgados com Deus, mas que de alguma forma não guardaram seus corações. Às vezes foi uma palavra, às vezes foi uma atitude minha mesmo, seu pastor, de alguém, de um líder. Às vezes foram os golpes dessa vida, né? Questão de saúde, saúde física, saúde emocional. Às vezes foi mudança de foco, né? Você precisou trabalhar mais, precisou se envolver mais com coisas, porque você fez compromissos financeiros além do que você conseguia sustentar. Eu não sei o que te levou a estar longe. Não sei se é o medo, como eu já disse, né? Frustração, decepção, não sei. Cada um sabe, eu sei as minhas. Eu sei as coisas que normalmente eu preciso guardar muito meu coração. Preciso guardar muito meu coração, né? Às vezes é rejeição, você foi rejeitado, não é? Você foi traído, você foi machucado de todo lado, você foi usado, abusado, né? E você se sente destruído. Mas hoje o Senhor está te chamando para uma cura. Hoje o Senhor está te chamando para um novo momento. E eu creio que a partir de hoje, e a partir dessas mensagens, fica ligado nelas, o Senhor vai te levantar para cumprir um propósito. E nós não teremos mais essa frase. A frase vai ser ao contrário. O que me alegra é o grito dos bons. O que me alegra é o grito dos bons e o silêncio dos maus. Porque quando o bom prevalece, quando o bom chega, o mal sai. Quando a luz chega, as trevas vão embora. E você é luz. Eu sou luz. O Senhor nos disse: você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Você foi chamado para onde você chegar, as trevas dissipar. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos consagrar ao Senhor neste dia. Se você deseja receber essa oração, queremos orar com você, nós pastores aqui presencialmente, e orar por você que está nos assistindo online. Nós queremos te abençoar.
Quero que você, que está aqui presencialmente, se deseja vir aqui à frente, chega até aqui. Nós queremos orar com você. Um dos nossos pastores vai orar com você. Há um propósito de Deus para a sua vida. Vamos cantar uma canção e enquanto cantamos você chega. Aleluia.